Salve, salve galerinha, professor Paulo Teles falando aqui. Hoje a gente vai de sociologia e, para ser mais específico, vamos tratar do pensamento positivista. Sim, a corrente filosófica positivista que influenciou diretamente o pensamento das ciências humanas ao longo do século XIX. E é interessante que a gente entenda como esse pensamento influenciou para que a gente possa compreender como foi construída a disciplina da própria sociologia, a disciplina da história, por exemplo, e a própria disciplina da antropologia. No nosso caso específico, vamos lidar com sociologia a partir desse pensamento positivista. Quando tratamos do pensamento positivista, é interessante entender que o positivismo está relacionado a uma forma de pensar que esteve relacionada às transformações ocorridas no campo das ciências naturais. É basicamente o seguinte: veio a Revolução Industrial, primeira fase, e com a segunda fase da Revolução Industrial, as descobertas trazidas pelas ciências da natureza, as descobertas trazidas pela física, pela química, pela biologia, elas impactaram bruscamente a forma de pensar das pessoas, de tal modo que os intelectuais da época acreditavam que a natureza era passível de ser desvendada a partir de uma observação racional e a partir disso, dessa racionalidade, poderia se responder quaisquer questões e quaisquer problemas da humanidade seriam resolvidos, solucionados a partir da razão e da ciência. Essa expectativa positiva que se dava em torno do pensamento científico, que se dava em torno do pensamento racional, vai estimular uma corrente de pensamento criada por um rapaz chamado Augusto Comte. E é aí que nasce o positivismo. O positivismo, ele consiste numa forma de pensar que defende o cientificismo, que defende o racionalismo. É uma forma de pensar que acredita piamente que a ciência e a razão poderão trazer todas as respostas para os problemas da humanidade. Essa crença, essa forma de pensar, essa forma de lidar com a natureza, com os fenômenos naturais, vai estar relacionada diretamente à forma de tentar compreender os fenômenos sociais. Por quê? Se os fenômenos naturais possuem regras, leis e explicações a serem dadas a partir dos estudos científicos, os fenômenos humanos, os fenômenos sociais, assim também o teriam, tá? O grande pai desse pensamento é o Augusto Comte, que vai influenciar uma série de pensadores que vão estar relacionados a essa forma de pensar. No campo da sociologia, nós temos o Émile Durkheim. No campo da história, nós temos o Leopold von Ranke, alemão. Nós temos o Langlois e Senobot, franceses, né, no campo do pensamento historiográfico francês, e todos eles vão estar ali relacionados com o pensamento positivista. A ideia desses caras era tentar trazer explicações e a metodologia de análise das ciências naturais para as ciências humanas, para as ciências sociais. E, a partir daí, construir um pensamento científico em torno dos fenômenos humanos, em torno dos fenômenos sociais. Tá bom? Então, para Comte, o progresso não é mais do que o desenvolvimento da ordem. Tá? Eles acreditavam que a organização das coisas, a disciplina, os processos disciplinalizadores seriam responsáveis por trazer aquilo que eles entendiam como civilização. Sim, mais uma vez a ideia de civilização vai estar presente, uma ideia muito vinculada à influência do pensamento darwinista e muito vinculada à influência do darwinismo social, que é aquela corrente ideológica nascida para tentar justificar uma pseudo-hierarquia dos povos. O positivismo, de certo modo, vai acabar contribuindo com isso, porque ao defender um modelo de sociedade, um modelo de organização, que era o modelo europeu, eles estavam servindo como justificativa ideológica para legitimar pensamentos como o pensamento darwinista social. Bom, assim, o que é o positivismo? O positivismo consiste numa corrente teórica, tá, que buscou sistematizar o pensamento sociológico e atribuir fatores humanos nas explicações dos diversos assuntos, contrariando o primado da razão
da teologia e da metafísica. A ideia aqui era trazer uma forma de pensar científica pautada nas leis naturais e que buscasse, a partir da sua forma de compreensão, trazer regras, métodos que pudessem desenvolver o campo das ciências humanas. Tá? Assim, o positivismo, por exemplo, desenvolveu teorias que acreditavam, por exemplo, que a humanidade estava numa marcha para o progresso. E essa marcha para o progresso, ela cumpria 3 etapas. Na visão de Augusto Comte, selvageria, barbárie e, por fim, civilização. Mas lembrem-se, essa forma de pensar é uma forma eurocêntrica, porque nessa forma de pensar, somente os europeus haviam adquirido o status de civilização. Assim, além de uma marcha em termos de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento material, havia também na compreensão do positivismo uma marcha em termos de formas de pensamento, onde eles defendiam que a religião, o misticismo e o mítico era o pensamento mais inferior, mais atrasado e, nas palavras deles, mais primitivo. A metafísica seria uma forma de pensamento intermediária e o positivismo seria a razão suprema, seria o máximo, o ápice da forma de pensar dos indivíduos das sociedades dessa época. Desse modo, entender o positivismo era entender uma forma de pensar, uma forma de metodologia. E olha quem traz o recado. Temos a notícia para dar. Para Comte, o método positivista consiste na observação dos fenômenos, subordinando a imaginação à observação. Então, não é o que você acha que é o que você pode provar. Não é o que você pensa que é o que você é capaz de provar em laboratório, a partir de experimentos, a partir de testes, a partir de uma frequência, uma regularidade. Quando a gente começar a estudar Emile Durkheim, vocês vão perceber isso. Quando falarmos de um tal de fato social, essa ideia de regularidade, essa ideia de permanência, essa ideia de ter uma explicação racional para as coisas. Assim, cuidado, muito cuidado. E cuidado com o quê? Com o discurso civilizador. Por quê? Porque na visão dessas pessoas, na visão desses caras, a única forma de civilização era aquela que atendia os padrões europeus. Para ser mais exato, o padrão da Europa Ocidental. Tá? Então, dessa forma, o positivismo foi responsável pela construção de um pensamento que estabeleceu hierarquias entre as formas de pensar, hierarquias entre os povos e uma noção de marcha da humanidade, como também uma noção de progresso, tá? Ou seja, como se todos nós estivéssemos seguindo a mesma marcha. Essa forma de pensar, ela vai influenciar muitos pensadores da época, até mesmo pensadores que não eram positivistas, como, por exemplo, Marx. Marx não é positivista, por favor, Marx não é positivista. Mas ele sofreu essa influência quando ele estabeleceu uma passagem histórica a partir das transformações dos modos de produção material. Vixe, professor, que complexo, traduzo. Eu traduzo. Quando Marx estabeleceu a ideia de que a humanidade passaria do modo de produção primitivo para o modo de produção asiático, para o modo de produção clássico, para o modo de produção feudal, para o modo de produção capitalista e, por fim, para o modo de produção comunista, ele está estabelecendo etapas. Etapas como se todas as civilizações do planeta cumprissem as mesmas etapas, indo, em direção ao comunismo. Isso é a noção de progresso, tá? Isso é a influência da noção de progresso sobre o pensamento marxista, certo? Assim, reflexos do positivismo que se manifestam ainda hoje. Positivismo everywhere. Por exemplo, quando você estabelece que o Ocidente é mais desenvolvido que o Oriente, e quando, por exemplo, o cientista político Samuel Huntington estabeleceu no seu livro Choque de Civilizações a ideia de que a próxima batalha entre os povos seria uma batalha cultural, e estabeleceu que a cultura ocidental deveria se defender de interferências do mundo muçulmano, se defender de interferências de uma forma de pensar do mundo oriental, ele está estabelecendo um pensamento maniqueísta, como se só o mundo ocidental fosse civilizado e o mundo oriental não fosse civilizado. Perceba que esse tipo de pensamento contribui, inclusive, para a islamofobia.
né? Muito presente hoje, especialmente a partir de atentados cometidos por grupos extremistas. Então, precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Ah, Paulo, mas os muçulmanos são terroristas, são eles que fazem... Peraí. Quais muçulmanos? A gente tem mais de 1 bilhão de pessoas que cultuam a fé muçulmana. Então não seja islamofóbico, não seja discriminatório, não seja preconceituoso, tá? Imagina só se nós fôssemos julgar o comportamento dos cristãos pela Ku Klux Klan. Seria justo? Não seria justo. Então tem que tomar cuidado com isso para evitar maniqueísmos. Paulo, você fala numa linguagem tão elegante, tão diferente. O que é maniqueísmo? A dualidade entre bem e mal. O mundo é mais complexo do que essa coisa de bem e mal, tá? O mundo ele é mais complexo do que apenas essas duas tonalidades. Então é preciso ter muito cuidado para que a gente não fique limitado a um pensamento tão simplório, tão tacanho, tão medíocre. Bom, é comum que haja estranhamento entre culturas, tá? É normal que haja esse estranhamento entre culturas. Nada mais normal do que você estranhar aquilo que você não conhece. O que você não pode estabelecer é a ideia de que só o seu mundo é certo e o mundo do outro é errado. Quando, por exemplo, durante a Copa do Mundo, né, jogadores da Argélia foram constrangidos ao serem questionados sobre o Ramadã, que é uma prática, é um momento religioso da cultura muçulmana que exige a prática do jejum. O que é que tem a ver? Né? Tem que se perguntar ao jogador sobre futebol e não sobre esse comportamento cultural. Isso acabou gerando um certo problema, uma certa irritação. Tá? Sendo assim, o que é que causa esse estranhamento? O etnocentrismo. E o que é o etnocentrismo? Um conceito muito valioso para a sua prova de sociologia e inclusive para a sua prova de redação. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo ele consiste num conceito antropológico caracterizado pela atuação de um determinado indivíduo ou grupo de pessoas. E nesse conceito, o indivíduo ou grupo de pessoas estabelece a compreensão da cultura do outro pela sua cultura, pelo seu olhar. É como se você buscasse explicar o outro pela sua forma de enxergar o mundo. Está errado. Você tem que buscar compreender o outro pelo olhar do outro. Porque aquilo que não tem sentido para você, tem sentido para outro grupo, tem sentido para outra cultura. Certo? Por exemplo, vejamos essa ilustração. Uma garota de biquíni pensando, né? Tudo coberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista cruel e dominadora? E aí aparece uma moça toda coberta e diz: tudo descoberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista cruel e dominadora? Qual das duas meninas estão cometendo o etnocentrismo? As duas! Porque as duas estão tentando compreender a cultura uma da outra pela sua própria forma de ver o mundo, pela sua própria forma de enxergar a cultura, pela sua própria forma de realidade, tá? Olha essa charge aqui, ó. Uma moça promovendo depilação e diz: eu fico pasma, as coisas que estas muçulmanas se submetem, coitadas. Então aqui você tem dois problemas. Você tem o etnocentrismo e você tem a generalização. Como se toda muçulmana usasse burca. Então essa generalização é classificada por um sociólogo da escola de Chicago chamado Erving Goffman de mortificação do eu, quando você simplesmente generaliza o grupo pela prática de apenas alguns. Tem que tomar muito cuidado com isso para que você não promova equívocos, para que você não promova discriminação ou preconceito. Assim, sabia que julgar outras culturas usando a sua como modelo é uma atitude bastante questionável chamada etnocentrismo? Fica ligado. Eu sou o professor Paulo Teles e esse é o Master Digital.